Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Café com o Perito. Normalmente aqui a gente fala do sucesso dos alunos, enfim, a gente bate um papo aqui de quem está aí, assim, digamos, em campo na fisioterapia forense. A Érica, que é minha convidada de hoje, ela está em campo também, mas a história dela é um pouco diferente daquelas que a gente viu por aqui. Mas toda mudança no ser humano, ela é inspiradora. Então, por isso que a Érica está aqui para contar a história dela antes, durante, depois de passar aqui com a gente na nossa comunidade do CZP. E, como sempre, o Café com Perito não é um momento em que eu tenha que falar, e sim o meu convidado, a minha convidada. Então, vou deixar aqui a palavra com a Érica. Seja muito bem-vinda, Érica, ao Café com o Perito, e é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Pode te apresentar e contar a tua história aí para nós. Primeiro, dizer que é um prazer, né? Ser convidada pelo mestre aí, o nosso professor querido, para estar aqui. É um grande prazer para mim, é uma honra, né? Estar convidada aí para estar falando um pouquinho da história, mesmo porque, assim, é uma história mesmo que eu vejo como uma história inspiradora, porque foi, assim, uma coisa muito certeira, assim, na minha vida, de mudança, de tudo. Então, assim, eu faço muita questão mesmo de contar e agradeço a oportunidade, né, de estar podendo falar um pouco sobre isso. Então, eu moro em Belo Horizonte, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, hoje eu sou especialista em fisioterapia dermatofuncional, sou coordenadora de pós-graduação em dermatofuncional aqui em Belo Horizonte, sou fisioterapeuta forense, hoje eu também atuo nos treinamentos dos lasers Fotona para médicos no Brasil, e sou professora de cursos também aqui em Belo Horizonte e em outros estados. Então, para eu contar um pouquinho da minha história, foi assim, eu já era assim, eu sentia bastante vontade já de entrar na área forense, mas não sabia por onde, e aí a carreira foi me conduzindo, eu tenho especialização em cardiorrespiratória também, foi me conduzindo depois para dermatofuncional, que era uma coisa que eu também gostava muito de fazer, sempre estudei, sempre me apliquei muito, mas eu lá no LinkedIn, eu sempre via o Douglas lá, né, o Dr. Douglas, postando um pouco de fisioterapia forense, e eu falo que eu comecei a namorar o curso, né, porque eu trabalhava muito, eu estava na minha área de dermatofuncional, então, assim, sempre que eu entrava no LinkedIn, eu parava, eu lia os posts, eu ficava bastante interessada, mas ainda não tinha tomado nenhuma decisão a respeito disso. E aí, eu trabalhava muito, trabalhava o dia todo em clínica e estava ficando muito cansada e estava ficando doente. E aí, eu sou uma pessoa que busco muito a Deus, que faço muita oração, assim, eu acredito muito, assim, né, nessas respostas de Deus para a vida da gente, nesses insights, e sempre que eu vou buscar alguma coisa de diferente, alguma coisa que eu queira, eu sempre faço isso, eu faço muita oração, peço para Deus me dar respostas, e aí fico muito atrás disso, assim, sabe, daquela certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, porque é muito difícil, mesmo quando a gente está insatisfeito, né, com alguma coisa, e aqui no caso a gente está falando da nossa carreira, a gente não está bem, a gente está adoecendo, e apesar da gente amar a fisioterapia, aquilo não estava me fazendo bem, então eu comecei a buscar de Deus isso, sabe, o que eu deveria fazer para mudar. E aí, de novo, falando sobre o meu namoro lá no LinkedIn concurso, eu sempre via os posts, sempre lia tudo, e pensei, quem sabe não pode ser isso, ou será que eu vou para outra clínica? E aí, no momento de oração com as minhas amigas, né, eu falo que Deus, ele fala as coisas muito certas, porque ele, às vezes, dá as palavras certas mesmo pra gente, né? Muitas vezes, uma pessoa conhecida ou desconhecida, muitas vezes chega pra gente e fala uma frase, que aquilo ali é uma resposta, ou fala alguma coisa pra gente que a gente precisava escutar naquele dia. E aí, essa amiga minha falou pra mim, Érica, a sua carreira, Deus está mandando eu te falar que é para começar do zero. E aí, nessa hora que ela usou essa frase, começar do zero, eu falei, essa é a resposta que eu precisava, eu vou começar do zero na perícia, né? E aí foi quando eu comprei o curso, eu desisti mesmo do lugar que eu trabalhava, eu pedi para sair, ainda fiquei mais 40 dias lá, então eu saí tudo bem, né? Fiz todo o meu dever lá, como a gente deve fazer mesmo.
não larguei tudo de uma vez, fiz tudo muito correto. E peguei o dinheiro, investi no curso e me dediquei muito, porque, assim, realmente é começando do zero, né? Você, doutor Douglas, eu falo que você pega na nossa mão e nos conduz. Então, realmente, assim, eu me vi acolhida, eu vi que eu tinha realmente a resposta que eu precisava, porque eu realmente não tinha nenhuma noção de onde eu começaria, como que eu iria seguir a minha carreira na fisioterapia forense, né? Ficava assim pensando, meu Deus, será que um curso vai ser suficiente para eu conseguir mesmo essa mudança de carreira? E aí eu vi que sim, porque assim, tudo que você promete foi muito mais. A verdade é essa, acho que todos os seus alunos falam a mesma coisa, independente de eu estar falando, acho que todos falam isso. E essa consultoria que você faz, que você nem cobra da gente, né? A qualquer hora, a qualquer momento, assim, você está sempre ali respondendo e muito solícito. E não tem problema em dividir instabilidades quando você teve, né? De falar para a gente, olha, quando eu comecei era assim, né? A gente tem que correr atrás de tal coisa. Então, assim, eu me senti o tempo todo muito amparada, sabe? E muito segura para fazer mesmo essa mudança de carreira. E foi quando, aqui na minha família, eu tenho um tio que é advogado e eu pedi para ele uma ajuda, falei, me dá uma força aí, né? Ele é da área criminal, não é a área que eu atuo, mas ele me deu um escritório e falou para mim, pode começar aqui, pode fazer aqui do jeito que você quiser. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu realmente, mesmo começando do zero, né, eu via que eu tinha todos os subsídios necessários para começar do zero. Inclusive em termos do que a gente precisava para comprar de equipamentos, enfim, tudo que a gente precisava, né, você entregou tudo para a gente, assim, de como a gente deveria conduzir aquilo tudo. Então, para mim não foi difícil essa mudança de carreira, apesar de eu crer que toda mudança é conflituosa, mas isso foi muito tranquilo. E aí, eu, como sou da área da dermatofuncional, comecei a pesquisar, né, sobre os médicos aqui em Belo Horizonte, sobre os advogados que atuavam com os atos médicos, que atuavam com os médicos, enfim, com o direito médico, né. E aí eu descobri um congresso que eles fizeram, uns advogados e uns peritos aqui de Belo Horizonte, e comecei a investigar, assim, quais eram as dores, que é aquilo que você sempre explica para a gente, né, que a gente tem que buscar as dores dos nossos clientes para a gente conseguir ajudá-los e, assim, a gente poder, de fato, exercer a nossa profissão e nos fazer entender, né. E aí uma das coisas que o perito falava é que não tinha, que ele não via, assim, nesse congresso ele falava, não tinham pessoas que faziam diagnósticos físicos funcionais quando eles precisavam, no caso de processos médicos. E eu achei muito interessante, porque é o que você sempre fala para a gente, né? É um mercado que a gente ainda pode entrar com tranquilidade, a gente ainda pode investir nisso. Então, assim, tudo que você nos disse no curso, eu comecei a viver, né? Viver as realidades daquilo que a gente escutava de você no curso. E comecei a fazer esses contatos e tudo. E foi interessante porque, assim, como eu saí da clínica, que eu ficava o dia inteiro por conta da clínica, o dia todo, e não tinha tempo para nada, aconteceu de eu ser convidada para ser coordenadora de pós-graduação aqui, porque eu já tinha mais tempo, eu comecei a fazer os meus networkings, né, que era uma coisa também que já estava praticamente abandonada para mim, porque quando a gente está enfurnado dentro de uma clínica, a gente está enfurnado dentro de uma clínica, né? Se dedicando verdadeiramente àquilo, porque quando a gente tem um compromisso com o local, com o nosso paciente e com a clínica, a gente faz e realmente se dedica. E aí eu fui convidada para ser coordenadora de pós-graduação, logo depois disso, aqui em Belo Horizonte, numa faculdade conhecida aqui no Brasil. E durante esses networks aí também que eu fiquei, né, conversando com colegas, dividindo experiências e tentando captar mesmo, assim, nessa nova área profissional, uma empresa de lasers mundial eslovena também me chamou para trabalhar para eles e eu tenho meu escritório hoje, mas fiquei assim, agora estou um pouco dividida aí. Então eu falo assim que eu ouvi, né, uma voz, vamos dizer assim, para quem acredita, eu segui essa voz, né, eu segui esse caminho de mudança de verdade, e a partir disso,
os meus horizontes se abriram, a minha vida profissional mudou, minha carreira hoje é outra carreira. Sempre estudei muito, sempre me dediquei muito à fisioterapia, mas eu falo que, de fato, esse start aí foi tudo para mim agora. Eu estava ouvindo a sua fala e eu já estive neste lugar, né? Que você já esteve também, né? Você trabalhar diversas horas por dia, ser extremamente mal remunerado e desvalorizado. Esse lugar, ele é horrível, né? Ele tira a dignidade da gente como fisioterapeuta. E é tão incrível ver que você, no momento certo, mesmo que o nome do curso, porque essa história é incrível, né? O nome do curso... Parece mentira, né? Parece mentira, né? Mas assim, e quando eu pensei no nome do curso, eu ficava pensando assim, que quando a pessoa lesse aquilo, ela tivesse a confiança de que era para ela, independente do estágio que ela tivesse. Porque isso era uma objeção das pessoas. Quando fala em perícia, quando fala em fisioterapia forense, a pessoa diz, isso não é para mim, isso é muito complicado, isso é... Aí eu pensei, não, mas eu acho que tem como eu me sentia incapaz, sabe? Então, assim, o nome, ele já tinha que ser assim, para a pessoa entender, então, eu vou começar do zero, e vai ter uma pessoa ali para estender a mão. E quem trabalhar comigo, e as pessoas do marketing, que no começo eu fiz tudo sozinho, depois, claro, isso virou uma empresa, né? Hoje o CZP é uma empresa. Eles dizem, cara, esse nome não vai pegar, porque tem que ser um nome com glamour, né? Assim, fisioterapia forense. Não, cara, mas não é esse o propósito. O propósito, eu quero que a pessoa olhe e diga, é para ela, é para mim, eu não sei nada. E eu quero começar do zero, né? Então, o CZP veio desse norte aí. E esse lugar que você estava, de trabalhar 14 horas por dia, ou mais, não sei, ele faz exatamente isso que você disse, de você ficar tão bitolado e numa rotina que você não tem nenhum propósito na vida, porque você não sabe onde você vai chegar, né? Como é que vai prospectar? Como é que você vai ter tempo para pensar na sua carreira, ter tempo para pensar no seu negócio? Não consegue, né? A pessoa fica presa num looping ali, e aquilo aquele ditado que diz assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve, e aí você fica, né? Esse looping aí. E ao mesmo tempo, tudo bem que você começou do zero, mas a gente não pode dizer que isso é fácil, né? A gente pode dizer que é simples. Eu sempre digo para as pessoas, olha, cara, mas isso pipoca no meu Instagram, né? Mas essa área é fácil? Mas essa área é tranquila? Digo, cara, o caminho do fácil, ele já está te deixando no mesmo lugar que você está. Não, exatamente, é um caminho para pessoas que gostam de estudar, que se dedicam, né? Mesmo porque a gente vai lidar porque a gente está muito acostumado a lidar com pacientes, a gente está muito acostumado a lidar com médicos, né? Mas a gente não está acostumado a lidar com outra classe, que são os advogados. Então a gente está reaprendendo tudo, então a gente tem que estudar muito, tem que saber muito, não é fácil, né? Eu digo que assim, o começando do zero, ele realmente consegue te conduzir à excelência, mas não é fácil, você tem que se dedicar mesmo. É verdade. Certeza, né? A gente, quando você com o tempo vai passando, você vai tendo mais visibilidade, você arruma os haters, né? E aí o hater escreveu para mim assim, porque você é um vendedor de curso, porque não precisa de nada disso para ser perito. Aí eu respondi bem assim para a pessoa, olha só, você acha mesmo? Dentro dos atores que tem dentro de um processo judicial, tá? Que atores nós temos? Nós temos um juiz, que é um cara que estudou pra caceta, é um cara que passou num concurso, que é um cara inteligentíssimo, que ele tá num nível, ele tá num super nível dentro do direito. Esse é um ator. O outro ator, os outros dois atores, no mínimo, são dois advogados, que estudaram 5 anos e passaram numa prova difícil pra caramba, que provavelmente é pós-graduado na área que ele tá trabalhando. Tá? Aí vem você, que é um outro ator,
E você vai cair de paraquedas dentro de um processo sem se capacitar. Tem que ser um fisioterapeuta fera. Cara, não faz sentido. E aí entender da vida deles, né? Exatamente. Aí você não vai ir para essa área sem nenhum tipo de capacitação e você acha mesmo que você vai ter sucesso? Não vai, cara. Não, como eu disse, né? Eu queria muito, mas eu não tinha coragem, porque eu realmente sabia que eu não era capaz, né? Que a minha formação não teria sido suficiente para eu conseguir chegar a ser, de fato, uma fisioterapeuta forense. Isso aí, com certeza. Exatamente. E aí, o que acontece, né? E a capacitação, ela passa por várias etapas, né? A gente precisa conhecer muito de legislação, mas eu, pelo menos, eu gosto de explicar de uma maneira leve, né? E também eu expliquei e coloquei dentro do curso aquilo que é interessante para a gente, né? O que não interessa também passa limpo. Mas o formato do CZP fez com que realmente as pessoas que estão lá dentro, elas têm que se dedicar, né? Porque você precisa assistir aula gravada, tem aulas ali que realmente não... o conhecimento é importante, mas ele não é tão atrativo, né? Então, o que aconteceu, assim, como eu digo, que a gente tem que continuar estudando, né? Depois que eu fiz todo o curso, e que a gente sempre tem que estar revisando matéria, igual na vida, né? Assim, na nossa carreira profissional, a gente está sempre que tá lendo um artigo novo, atualizando e tudo. Exato. E aí eu achei interessante, porque assim, uma das áreas da dermatofuncional é a cirurgia plástica, né? E o que a gente vê no mercado aí muito, né? Vê muito paciente sai, fica insatisfeito com o resultado, muitas vezes, né? Por quê? Porque cria uma expectativa a respeito de um resultado. E aí eu fui buscar como que a fisioterapia forense poderia atuar nesses casos, porque assim, hoje, Dr. Douglas, o que a gente sabe é que a fisioterapia ela é fortemente atuante no pós-operatório, inclusive no transoperatório de cirurgia plástica. Então, nós hoje somos atores principais dentro de uma cirurgia plástica, por exemplo, não é só mais o médico. Claro. Então, quando a gente pensa na forense, a gente pensa que a gente também está defendendo um colega, né? Por quê? Porque o colega também está ali lidando com o paciente desde o transoperatório até aquele pós-operatório imediato, e aí tudo transcorre na mão do fisioterapeuta, esse pós. E aí a gente também precisa entender, quando a gente está na forense, sobre quais questões do direito a gente responde quando a gente também está trabalhando. Porque a gente normalmente não pensa nisso, né? Exato. A gente não se lembra de que quando nós estamos atuando ali na nossa função, que não é a forense, vamos falar assim, a gente também está sujeito a ter as mesmas questões, a mesma judicialização dentro do nosso trabalho. Então, assim, abriu a minha mente também, não só com relação à nossa área de estar atuando como fisioterapeuta forense, e que a gente é capaz, inclusive, de avaliar esse paciente, de fazer esse diagnóstico físico-funcional, de como de fato foi essa cirurgia, esse pós. E aí comecei a conviver assim, com questões como, por exemplo, de uma intercorrência que houve na cirurgia, mas como o fisioterapeuta atuou no intraoperatório, aquela judicialização veio sobre o fisioterapeuta, sobre o que tinha acontecido. E aí fui estudar um pouco mais a fundo sobre as questões da gente responder tanto civilmente quanto criminalmente. Então, assim, é muito além do CZP, sabe? Quando você fala assim pro colega que realmente tem que se dedicar, não é fácil, é por isso, é porque a gente começa a entender que o universo é muito mais amplo dentro da área que a gente está atuando. E assim, eu poderia ter dito assim, gente, mas eu sou da dermatofuncional, o que vai acontecer comigo como fisioterapeuta forense, né? Porque todo mundo pensa muito nas questões da fisioterapia do trabalho, principalmente, e aí eu me questionava a respeito disso, sabe? Eu sou da dermatofuncional, isso começando do zero também vai ter que valer para minha especialização, né, para a carreira que eu já sigo há mais de 15 anos, e aí eu observei que o curso também entrava dentro do meu universo, que eu vivo na dermatofuncional, e que é possível, sim, inclusive, a gente dar continuidade a outras áreas que estão muito menos ainda, se a área do trabalho, se essa área de perícia toda que a gente já sabe como que funciona, se ela já tem como a gente desbravar, imagina a minha área, que é uma área que as pessoas nem pensam nisso, vamos falar assim, a questão mesmo da judicialização
desses médicos e até de nós, fisioterapeutas, para a gente estar atuando junto com o advogado, ali lado a lado mesmo, defendendo os colegas, sabe? Agora você tocou num ponto bem importante, porque a área de dermatofuncional, ela pega em 2 pontos, né? Você tem a responsabilidade civil através do Código de Defesa do Consumidor, onde você tem que entregar um serviço de excelência, sim, e você entra nas questões envolvendo a parte criminal, tanto a nível administrativo quanto judicial. Na parte administrativa, você responde ao processo ético por erro fisioterapêutico, né? Uhum. E judicialmente você pode ser enquadrado na questão criminal de lesão corporal por negligência, imprudência e perícia. E isso é uma questão que o fisioterapeuta ignora com frequência, né? Às vezes eu olho, vejo pessoas fazendo procedimento no Instagram, assim, na área de dermatofuncional, e me assusta, assim, como as pessoas deixam as questões bem superficiais, assim, do tipo, só colocar uma enzimazinha ali, olha, não sei o quê. Olha, Douglas, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo. E aí eu disse assim, né? Assim, claro que todo mundo tem as suas maneiras de comunicar. Umas pessoas são mais sutis, outras pessoas já gostam de ser mais incisivas. Então eu vou contar uma história que aconteceu comigo há pouco tempo. O que acontece? A gente, como fisioterapeuta, nós temos direito a fazer livre prescrição de alguns medicamentos, né? De alguns fármacos. E aí, eu fui solicitar uma farmácia de manipulação essas prescrições. E aí, ele mandou para mim e disse assim, doutora, só uma coisa, quem vai prescrever? E aí, eu falei assim para ela, sou eu mesma. Ela, mas você é fisioterapeuta. Aí, o que eu fiz? Peguei as nossas resoluções, que é coisa que, inclusive, nós não temos esse hábito. Então, assim, o CZP nos leva muito além do pensamento de ser apenas que eu digo assim, né? Claro que é com muito glamour, sim, ser fisioterapeuta forense, mas nós somos fisioterapeutas, né? E muitas vezes a gente não lê as nossas resoluções, a gente não se dedica àquilo. E aí eu mandei aquilo para ela e falei assim, e aí ela falou assim, mas isso é suficiente? Aí eu respondi assim para ela, olha, normalmente, quando uma farmácia se recusa a fazer essas prescrições que eu solicito, eu já pego o nome dela e já, normalmente, já enquadro aqui nas listas das farmácias que eu vou precisar denunciar, que vou precisar tomar alguma atitude com relação a isso, né? Já que vocês também estão sendo tão incisivos na questão de que o fisioterapeuta não pode prescrever. E aí ela respondeu assim para mim, doutora, você precisa para quando esses medicamentos? Cara, você saber legislação te dá uma autoridade surreal. E quem que me colocou nessa realidade? Você. Exatamente, Foi cara. você que fala toda hora pra gente. A gente tem que saber nossas resoluções, a gente tem que saber. E sabe, Douglas, também outra coisa, assim, eu falo que tudo o que aconteceu foi em prol de um bem comum pra gente que é fisioterapeuta, porque hoje eu já começo as minhas aulas, eu já começo o meu primeiro módulo como coordenadora, já trazendo todas as resoluções, já explicando para o fisioterapeuta quem ele é, o que ele pode fazer, e já entrego toda essa questão mesmo, assim, sabe, para o fisioterapeuta saber se posicionar com relação a quem ele é. E aí isso foi uma coisa que você fez e que você faz com a nossa classe o tempo todo. Leiam as resoluções, saibam o que você pode fazer, coloquem na posição daquilo que vocês realmente podem, nem além, nem a quem, né? Porque também a gente não vai além do que a gente pode. Mas também a gente está sempre a quem, e isso é uma coisa que você fala muito no curso o tempo todo, não estejam a quem, a resolução está aqui, leiam, se dediquem a estudar, se posicionem. Então, assim, eu digo que o CZP, ele foi muito mais do que ultrapassou as fronteiras do forense em todos os sentidos para mim, e eu estou te mostrando esses exemplos diários assim do que eu tenho vivido graças ao investimento no curso. Cara, eu vou te falar assim que essa questão a primeira coisa quando me dizem assim, é aquela pergunta mágica, né? Ah, mas você não pode fazer isso. Tá bom. Tá escrito aonde? Cara, tá escrito aonde? Ah, não, mas é que... Não, mas me diz aqui, qual é a resolução que diz, tá assim,
é proibido isso. Ou a lei que diz, ó, é proibido, porque o que não é proibido em lei, em tese você pode fazer. Claro que você, aí eu digo, só que pensa, você é diretamente responsável pelos seus atos. Se você fizer uma bobagem, você vai ter que responder por isso. Então, assim, mas quando as pessoas dizem, você não pode, eu digo, tá escrito aonde? E esse senso crítico, ele vem a partir do estudo da legislação. Daí você já sabe onde pode ir, onde não pode e tal. Então, assim, e realmente... isso está transpondo o CZP, né? Porque eu estou transpondo isso para a classe, né? Para os nossos colegas que estão ali fazendo uma pós-graduação, e eu digo que veio de você e sai de mim e já chega no colega. Isso é muito importante, né? Você estar numa pós-graduação e começar a estudar com segurança, né? Porque vocês devem ter também muitas objeções da pessoa não querer entrar na pós porque ela não tem certeza do que ela vai poder fazer. E aí no módulo 1 você dá essa segurança, não é da minha cabeça, tá aqui, ó, tá escrito aqui. Então, assim, mas isso foi graças ao CZP que eu consegui ter essa visão, consegui desenvolver dessa forma, sabe, assim, foi mesmo com essa... Eu falo assim, na minha cabeça, você pega na nossa mão e fala, vem cá, vem junto comigo, que eu vou te ensinar. Foi assim que eu me senti no seu curso, e que mudou a minha vida mesmo, como eu estou te contando, na forense e na minha vida como fisioterapeuta. E na minha história, né? Uma coisa que eu falo sempre aqui, e gosto de comentar, é que, ao contrário de outras áreas ou outros lugares, uma coisa que eu tenho muito cuidado nisso é de transformar a gente numa comunidade onde a gente tá todo mundo junto ali, o nosso grupo do WhatsApp, todo mundo querendo se ajudar, querendo que o outro prospere, que o outro avance. Isso mesmo. Entendendo que se a maré sobe, todos os barcos sobem com ela. E isso é uma coisa difícil de se ver, né? Você não acha que muito difícil, um grupo onde a gente pode expor as nossas deficiências e que podemos pedir ajuda, as duas coisas, a gente pode se expor, a gente pode pedir ajuda e que a gente tem isso como resposta, essa ajuda como resposta. E essa parte da comunidade, isso é subvalorizado por muitos fisioterapeutas e é super valorizado no meio digital. Então, hoje, o meio digital se conduz, o marketing, venda, muito se conduz pelas comunidades. E esse senso de comunidade eu tentei trazer para dentro do CZP e eu estou muito feliz com a condução. Claro que ali uns ficam, outros não ficam, mas hoje a gente tem ali mais de 100 pessoas no grupo, né? E, cara, às vezes eu nem preciso responder, né? Porque a pessoa solta ali e o mais experiente conta como ele pode, o menos experiente também, e assim vai conduzindo. Mas é o exemplo, né, Douglas? Você é esse exemplo. Então, quando a gente vê esse exemplo em você, a gente vê que é possível, né? O líder é você. Você sendo o exemplo, você nos conduz a ser como você. Sem reservas, dividindo tudo, compartilhando. Então, eu acho que se isso já parte de você, que é o nosso mestre lá, já parte de tudo, sabe? Ah, que legal. Érica, nossa, essa conversa com você foi sensacional, cara. Essa sua história, assim, nem é como eu falei, né, no começo, não é nem pelo, quanto eu faturei, quanto eu deixei de faturar. Mas eu tô ganhando bem, hein? Não, eu com certeza, eu vejo que você tá para lá e para cá. Muito melhor que antes, viu? Depois do CZP. Não, e assim, a prosperidade chegou. E nós estávamos falando disso antes de começar a gravar, que nós estávamos falando de merecimento, né? De entender o quanto a gente merece estar onde está, né? E com certeza, e isso eu bato muito na tecla, quando você está neste momento e você está insatisfeito com onde você está hoje, pode ter certeza absoluta, você está neste lugar pelas escolhas que você fez no passado. Então você continua escolhendo as mesmas coisas que te trazem para o mesmo lugar. E para você ir para outro lugar, você tem que fazer escolhas diferentes.
Então, lá atrás, quando você fez, vai fazer um ano, né? Acho que agora em novembro, que você fez escolhas diferentes e que te trouxeram para outro lugar. Né? E que não saio nunca mais. Vai me renovando aí para mim, quantas vezes forem necessárias, porque esse time aí eu não saio nunca mais, hein? Pelo amor de Deus, não me tira. Cara, o podcast, o vídeo, ele é atemporal, né? Hoje, você não tem problema em falar o nome da faculdade, você da Inspirar, né? Isso. Você é coordenadora da pós. Com certeza, Inspirar hoje é a maior empresa, a maior rede de ensino na área de fisioterapia, focada, assim. Eles têm outras áreas, eu digo assim, mas que começou com fisioterapia e tal. E eu também dou aula na Inspirar, na área de perícia. Como a minha matéria, ela permeia outros lugares, então no MBA de ergonomia tem perícia, eu dou aula lá. Enfim. Mas, realmente, você tirar aquele lugar que você estava, sair daquele lugar, abrir o espaço na sua vida, na sua agenda, para novas oportunidades. Porque também isso acontece, às vezes o meu aluno que trabalha com clínica, com consultório, diz, porque eu estou com a agenda cheia, porque, cara, você está com a agenda cheia, está na hora de aumentar o preço. Por quê? Para que aquele cara que está por você, por preço, vá embora, abra um buraco na agenda, para vir o cara que quer valorizar você. E esse mecanismo acontece na nossa vida em várias etapas. Você tem que abrir espaço para novas oportunidades. E foi muito sensacional entender e ouvir a sua história de como que você abriu essas oportunidades na sua vida. Quero muito agradecer por um dia você ter se proposto, né, a fazer esse curso, a ter essa disponibilidade, assim, eu me vejo muito em você, assim, nessas questões de querer ver o outro crescer para que eu cresça também, né, a vida é isso aí, essa troca mesmo, então quero muito te agradecer por um dia ter ouvido a voz de Deus e resolvido se dedicar a fazer esse curso e a mudar vidas mesmo, né, porque é através do seu curso que a nossa história tem mudado, e eu tenho certeza que não é só a minha, todos os seus alunos têm o que falar, têm o que contar, e têm as mesmas opiniões a respeito de você, da pessoa que você é, né, Douglas? Então, isso aí é muito importante para a gente, é muito diferente, você não é simplesmente o nosso professor, você não é simplesmente a pessoa que é um expert na área e que veio para ensinar, você é uma pessoa que veio para nos dar exemplo, você é uma pessoa que veio para entregar tudo de você. Então, eu só tenho muito a agradecer pela pessoa, principalmente, que você é nas nossas vidas. Estou falando agora em nome de todos os seus alunos. Eu também. A gratidão é recíproca, porque quando as pessoas acreditam na nossa voz, né, acreditam no nosso propósito, a gente também tem que ter gratidão. Eu tenho muita gratidão às pessoas que acreditam na minha mensagem. Então, eu sempre digo, eu honro os alunos. E honro mais ainda os primeiros, né? Vocês são os primeiros, porque quando comparado com pessoas que têm 40 mil alunos, eu tenho 300, mas eu honro cada um, né? Todos eles têm um lugar para perto de mim, enfim, dentro o que eu posso ajudar na medida do possível, eu ajudo, né? Mais do que na medida do possível, tá sendo humilde. Às vezes os caras me perguntam como é que você responde tão rápido. Pois exatamente. Eu respondo porque as dúvidas são coisas que eu já passei e às vezes eu não preciso consultar nada para responder, né? Eu tô ali no intervalo ali, eu faço um áudiozinho, né? Enfim. Mas, Érica, mais uma vez, queria agradecer muito a tua participação aqui no Café com o Perito. A sua história é incrível. Eu desejo que você prospere ainda mais, que a tua voz, empoderando o fisioterapeuta dermatofuncional, possa ecoar mais ainda seu propósito de empoderar o fisioterapeuta dermatofuncional, porque realmente é uma área que precisa de mais divulgação, de mais entendimento,
de que às vezes eu acompanho as postagens de você e de outros profissionais que atuam com dermato, eles estão sempre levantando essa bandeira de que sim, o fisioterapeuta precisa cuidar da funcionalidade da pele, e isso passa por questões de fármacos, e que o fármaco não é exclusivo de determinados profissionais, não só o médico, psicólogo, sei lá, dentista, enfim, que a gente tem a capacitação para fazer isso, desde que estude com alguém como você, que é um expert, né? Não adianta você sair aí, lendo a apostila e achando que vai ser uma autoridade máxima nisso. Não existe, né? Então, facilidades não leva você a lugar nenhum. Precisa estudar, precisa se dedicar, precisa pagar o preço, né? Todo mundo quer ser a Érica, mas querem pagar o preço para chegar onde você chegou? Difícil. Todo mundo só vê as pontinhas do iceberg. Só vê o fruto, né? A árvore, né? Como enraizou, como cresceu, enfim. Mas, cara, parabéns pela sua história também, parabéns por você estar enaltecendo a fisioterapia. E, mais uma vez, eu agradeço por você ter ficado aqui comigo contando a sua história. Imagina, obrigada. Pessoal, finalizamos aqui mais um Café com o Perito com a doutora Érica, que foi sensacional a história dela. E espero vocês até o próximo episódio. Valeu! Tchau!